Muitas vezes nós que somos cristãos nos deparamos com algumas situações que nos deixam muitas dúvidas, como por exemplo, os discípulos de Jesus, como era a vida deles e como teria sido o fim da vida deles. Hoje estarei falando sobre este assunto e como foi o fim trágico da vida deles, nunca contado antes. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo eram homens simples de diversas origens como pescadores, agricultores e artesãos. Eles deixaram tudo para seguir seu mestre. Eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus e foram chamados para espalhar o Evangelho pelo mundo, mas seu testemunho não foi fácil. Eles enfrentaram perseguições e martírios por sua fé, sacrificando suas vidas pelo amor de Cristo. Suas mortes não foram causadas por causas naturais, mas cada uma é um testemunho impressionante de sua lealdade ao seu mestre e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir aos seus semelhantes. Você está interessado no destino dos 12 apóstolos? Se você acha que eles tiveram mortes naturais, eu digo que você está redondamente enganado. Suas vidas e mortes estão envoltas em mistérios controversos e histórias assustadoras. Neste vídeo irei explorar todos os detalhes registrados na Bíblia e as informações fornecidas pela igreja e historiadores, então por favor se inscreva no canal, clique no botão curtir e assista esse vídeo até o final. O amado apóstolo João é uma figura central e misteriosa nas histórias bíblicas, filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, também apóstolo. Sua história é caracterizada por uma proximidade única com Jesus. Muitas vezes descrito como um discípulo amado de Jesus, este relacionamento especial deu a João uma visão única dos acontecimentos e ensinamentos de Jesus. Ele era conhecido por sua sensibilidade espiritual e profundo discernimento. João foi extremamente importante na transmissão dos ensinamentos de Jesus. Esteve presente em momentos cruciais como a Transfiguração e a Última Ceia, onde se apoiou ao lado do Mestre. Após a morte de Jesus, João desempenhou um papel decisivo na comunidade cristã primitiva. Em Jerusalém viu a ascensão de Cristo e foi um importante elo entre os apóstolos. Mas o destino de João está rodeado de mistério e simbolismo. João sofreu muitas perseguições, lideradas principalmente pelo imperador Domiciano por pregar o Evangelho em Éfeso. Segundo a tradição, João foi capturado, torturado e depois jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas Deus preservou milagrosamente sua vida e ele saiu ileso. Diante de um milagre, o imperador mandou deportá-lo para a ilha de Patmos, que era a prisão do reino. Enfatizo que não há nenhum versículo bíblico que nos conte ou que possamos usar como indicação de que João foi jogado no óleo quente antes de ser levado para a ilha de Patmos, caso em que temos apenas a tradição. Chamaram os padres da igreja, dizendo que não havia mais nada. Os padres da igreja foram na verdade homens zelosos que construíram a teologia que a igreja ainda usa hoje. Os padres da igreja e o ensino cristão descreveram muitos relatos e detalhes sobre a morte dos apóstolos. João teria então sido exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões apocalípticas formadas e registradas no Apocalipse. Na Bíblia, estas revelações enfatizam a sua proximidade espiritual e revelam lições profundas sobre o futuro. A tradição cristã conta sobre sua morte que João morreu de causas naturais, apesar de várias tentativas de execução por parte das autoridades romanas. Segundo Polícrates, bispo de Éfeso, e confirmado por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica, o apóstolo João morreu em Éfeso, Ásia Menor, no ano 100 depois de Cristo. Com cerca de 94 anos de idade, mas dizia-se que o túmulo estava vazio quando foi aberto. De Constantino para se desenvolver na idade madura. Envolto na sabedoria adquirida ao longo de décadas de reflexão e ministério, João tornou-se um pilar da comunidade cristã, cujas palavras de profundidade espiritual guiaram, corrigiram e encorajaram os fiéis. Seus ensinamentos, cheios de vida com Cristo, ressoaram com autoridade e amor, o que fortaleceu as raízes da fé nascente. Em seus últimos dias, o amado apóstolo refletiu sobre a trama da história que testemunhou, desde o início humilde nas margens do Mar da Galileia até os elaborados acréscimos em Éfeso, onde a igreja já lutava para manter sua identidade.
no meio de um mundo muitas vezes hostil. Em cada palavra que escreveu, em cada conselho que deu, João enfatizou o cerne do Evangelho e o amor incondicional de Deus revelado em Jesus Cristo, e lembrou constantemente à comunidade a importância de permanecer fiel. De fato, ao mesmo tempo que apelava ao amor e à unidade, evocando a oração do próprio Jesus para que os seus seguidores fossem nele como o seu Pai, esta passagem está registrada em João 17, versículo 21. Nestes textos registrados no Apocalipse, João ofereceu à igreja uma perspectiva de esperança e vitória. Mesmo em meio a perseguições e provações, apontou-lhe a vitória final de Jesus sobre todas as forças do mal. Estas visões simbólicas têm sido uma fonte de encorajamento para os cristãos ao longo dos séculos, lembrando-lhes que, por maiores que sejam as dificuldades, a vitória final pertence a Deus. No crepúsculo de sua vida, João deixou um legado imensurável não apenas como um dos apóstolos fundadores da Igreja, mas também como exemplo de fé, amor e determinação. Através de seus escritos e de sua vida, ele continua a inspirar inúmeras gerações, sempre mostrando o amor redentor e transformador de Jesus Cristo. O irmão Tiago, conhecido como Tiago Maior, filho de Zebedeu, esteve presente na transfiguração, na ressurreição da filha de Jairo e na agonia de Jesus no Getsêmani. Sua estreita relação com João e com o próprio Cristo enfatiza sua posição significativa entre os apóstolos. Sua importância na Bíblia é comprovada pelo fato de pertencer a Pedro e João, os 3 apóstolos mais próximos de Jesus no círculo íntimo. Viu milagres e ensinamentos exclusivos, revelando neles a fé especial de Jesus, mas após a morte de Jesus, a trajetória de Tiago foi um resultado dramático. Em Atos 12, versículo 1, está escrito que Agripa, primeiro na Judéia, em tentando agradar aos judeus, ordenou a execução de Tiago. O rei Herodes impôs as mãos sobre alguns membros da igreja para abusar deles e matou Tiago, irmão de João, com a espada. A história não oferece detalhes sobre a forma exata de execução, mas a tradição indica que a cabeça de Tiago foi decepada ou perfurada com uma espada. É importante notar que, embora existam 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras, Tiago, filho de Zebedeu, que já conhecemos, Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o menor, sua participação ativa no Evangelho é relativamente despercebida e menos óbvia, em comparação com outros apóstolos. Após a morte de Jesus, a atividade de Tiago, filho de Alfeu, tornou-se ainda menos conhecida, mas a tradição cristã sugere, no entanto, que ele desempenhou um papel na difusão do Evangelho, talvez em viagens missionárias. Em relação à morte de Tiago, a falta de detalhes específicos nas Escrituras e a diversidade de tradições tornam o relato da morte de Tiago menor incerta, mas a maioria dos ensinamentos cristãos acredita que o filho de Alfeu também morreu por ordem do rei Herodes, Agripa I, decapitado publicamente em Jerusalém. A imagem da decapitação de Tiago é frequentemente encontrada em pinturas, esculturas e outros objetos religiosos. Porém, outras fontes, como um livro do 1º século depois de Cristo chamado de Mártir dos Apóstolos, afirmam que Tiago foi atirado do alto do templo em Jerusalém e depois apedrejado até a morte, notícia publicada em Jerusalém no 1º século, depois de Cristo. A morte de um dos pilares da igreja primitiva ecoava intensamente nas vielas e praças. O seu martírio não foi apenas um golpe no coração dos seguidores de Jesus, mas também um sinal claro das tensões crescentes entre a jovem igreja e os judeus e romanos e autoridades. A morte de Tiago foi um momento decisivo, um ponto de viragem, que confirmou a seriedade e o custo das missões cristãs na comunidade dos fiéis. A perda de Tiago evocou um misto de tristeza e determinação. Pedro e os outros apóstolos, agora mais conscientes do perigo que se aproximava, cresceram na fé e na determinação para continuar a missão que lhes foi confiada por Jesus. A morte de Tiago foi um lembrete doloroso, mas poderoso, de que a sua jornada exigiu sacrifícios extremos. Porém, a morte de Tiago não foi em vão.
ela inspirou uma nova onda de evangelização e testemunho entre os cristãos. Embora a igreja tenha sido perseguida, ela começou a se espalhar além das fronteiras de Jerusalém e da Judéia e chegou até Samaria e mais tarde ao Império Romano. A mensagem do Evangelho, nutrida pelo sangue dos mártires, encontrou solo fértil em corações sedentos de esperança e de verdade, enquanto Tiago, o jovem, continuava o seu ministério subtil mas essencial. Embora haja poucos detalhes de suas ações posteriores nos escritos, a tradição eclesiástica indica que ele também desempenhou um papel importante na difusão da fé, contribuindo sua devoção calma e inabalável para o crescimento e fortalecimento da comunidade cristã. Em tempos de incerteza e desafios, a história dos dois Tiagos, cada um com o seu caminho e destino, tornou-se fonte de inspiração para as gerações seguintes de cristãos. Representam a diversidade da Igreja, um apelo a um papel público e um fim dramático, o segundo para uma contribuição mais silenciosa, mas igualmente importante. Refletindo sobre a vida dos apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, o menor, somos lembrados que o caminho do discipulado pode assumir muitas formas, cada uma delas da sua maneira. Se aceitou o chamado para seguir a Cristo, seja ele público, campo de execução que seja firme, e que suas histórias sejam sobre as sutilezas do serviço fiel, mas sombras significativas, ainda ecoam nas memórias da Igreja, lembrando a todos os crentes que não importa o caminho que trilhamos, somos chamados a viver e confessar nossa fé com amor corajoso e lealdade inabalável. Pedro, originalmente Simão Pedro, nascido na Galileia, era pescador de profissão. Quando Jesus o chamou de pescador de homens, seu nome anteriormente era Simão, depois alterado para Pedro, que significa rocha ou pedra, simbolizando força. Vimos isso pela fé que ele demonstrou através dos evangelhos. Pedro é descrito como um discípulo veemente, muitas vezes impulsivo, mas profundamente devotado a Jesus. Ele viu milagres como andar sobre as águas e foi o primeiro a confessar Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e foi destacado como o líder dos apóstolos. A negação de Jesus durante sua prisão é um episódio significativo, seguido de profundo arrependimento e da restauração pelo próprio Cristo após a ressurreição. Após a morte de Jesus, Pedro viajou pelo vasto território do Império Romano para difundir a mensagem do Evangelho e finalmente se estabeleceu em Roma, onde assumiu a liderança da comunidade cristã. Seu papel pode ser visto nos Atos dos Apóstolos, onde desempenha um papel crucial na difusão do Evangelho, especialmente entre os gentios no ano 64 d.C. A cidade de Roma foi destruída por um grande incêndio, que desencadeou uma série de acontecimentos. O imperador Nero culpou os cristãos pelo incêndio e iniciou uma perseguição implacável contra eles. Pedro foi preso e condenado à morte. A tradição também diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por humildade, argumentando que não merecia morrer como seu mestre. O local do seu sepultamento foi escolhido na colina do Vaticano, onde hoje repousa a majestosa Basílica de São Pedro. Tornou-se um dos primeiros mártires do cristianismo, contribuindo muito para a propagação do Evangelho pelo mundo. Sua morte é considerada corajosa e a sua fé inabalável em Jesus Cristo. A história diz-nos que muitos cristãos sofreram terríveis torturas e execuções durante esta perseguição, mas a fé da comunidade permaneceu forte, muitas vezes fortalecida pelo exemplo de coragem e devoção de líderes como Pedro. Quando as chamas da perseguição perseguiram a fé dos cristãos, desafiando a pressão e a morte, essa chama inextinguível se espalhou cada vez mais forte. Segundo a tradição, a decisão de Pedro de crucificar-se de cabeça para baixo não foi apenas um ato de humildade, mas também um poderoso testemunho da sua devoção a Cristo. Esta escolha reflete a profunda mudança que ocorreu na vida de Pedro desde o seu primeiro encontro no Mar da Galileia. O fervoroso pescador tornou-se um pilar da Igreja, um líder cuja fé e convicção levaram inúmeras outras pessoas a caminhar com Cristo. Sua morte não foi o fim, mas um novo começo. A história de Pedro, seus fracassos e triunfos, tornou-se uma fonte de inspiração e encorajamento para todos os cristãos.
A sua negação, restauração, coragem e sacrifício ecoando através dos séculos, lembrando-nos que a graça e o amor de Deus são suficientes para transformar e fortalecer até mesmo o coração mais delicado. Aparentemente, o imperador Nero também foi o responsável pela morte do apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como o gentil Tadeu ou Judas filho de Tiago, embora tenha sido um dos apóstolos menos mencionados na Bíblia. Sua contribuição e legado para a última ceia é significativo. Judas Tadeu questionou o significado das palavras de Jesus, demonstrando um desejo sincero de compreender os mistérios do reino. Após a morte de Jesus, ele continuou a desempenhar um papel central na propagação do Evangelho, especialmente nas regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Sua importância na Bíblia pode ser vista em sua carta, onde é reconhecido como o autor da Carta de Judas, carta curta e poderosa. Nesta carta dirigida aos cristãos, ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e a praticarem o amor fraternal. Em relação à morte de Judas Tadeu, as tradições cristãs divergem nos detalhes. Um relato diz que ele morreu com Simão Pedro, mas por apedrejamento. Outras fontes dizem que Judas Tadeu foi morto com machados, método cruel de execução na época. Independentemente dos detalhes, a sua morte é muitas vezes vista como um testemunho da sua devoção e fidelidade a Cristo. Judas Tadeu é reverenciado como um dos santos padroeiros das causas perdidas e sem esperança, simbolizando a esperança que persiste, mesmo nas situações mais difíceis. André, irmão de Simão Pedro, embora muitas vezes ofuscado por outros apóstolos mais proeminentes, compartilhou uma proximidade especial com Jesus desde o início de seu discipulado. André é frequentemente associado a momentos decisivos nos evangelhos, como a multiplicação dos pães e dos peixes, onde deu a um jovem 5 pães e 2 peixes, tornando-se assim um instrumento de manifestação do poder divino. A sua importância na Bíblia também se reflete na lista dos 12 apóstolos, onde é constantemente mencionado entre os primeiros. Após a morte de Jesus, continuou a difundir o cristianismo primitivo. A sua vocação missionária o levou a muitos lugares, incluindo Escócia e Grécia, onde é tradicionalmente considerado o fundador da Igreja de Constantinopla. Em relação à morte de André, a tradição cristã sugere que ele morreu por crucificação em Patras, na Grécia. Antes da crucificação, André teria passado por um longo período de tortura e teria sido brutalmente açoitado. Mas sua crucificação tem uma curiosidade única: ele foi pregado numa cruz na forma de X, mais tarde conhecida como a Cruz de Santo André. Acredita-se que André, assim como Pedro, pediu para ser crucificado desta forma por acreditar que não merecia morrer como Jesus. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e transportados por mar até a Escócia, onde o barco teria naufragado. Jesus também chamou o apóstolo Filipe, que é de Betsaida, cidade de Pedro e André, para segui-lo. Seu nome nos evangelhos, muitas vezes chamado de Filipe de Betsaida, enfatiza sua origem e ajuda a distingui-lo de outros com o mesmo nome. Filipe é frequentemente associado a episódios importantes da história bíblica. Em um desses episódios, Jesus pede a Filipe que resolva a questão de alimentar a multidão, desafiando a sua fé. A resposta de Filipe revela uma perspectiva humana. Diante de um desafio aparentemente intransponível, ele avalia a situação em termos dos recursos materiais disponíveis e responde a Jesus que um denário de pão não é suficiente para que todos consigam um pedaço de pão. Apesar da lógica humana, Jesus pega o pão, dá graças a Deus e milagrosamente o distribui ao povo. Os pães e os peixes se multiplicam alimentando mulheres e crianças, além de 5.000 homens, e acumulam 12 cestos de sobras. Mesmo após a morte de Jesus, Filipe desempenhou um papel crucial na divulgação do Evangelho, e sua jornada missionária o levou a diversas regiões, inclusive Samaria, onde realizou milagres e batizou muitas pessoas em nome de Jesus. O Novo Testamento não dá muitas informações sobre a morte do apóstolo Filipe, mas o conhecimento sobre sua morte baseia-se principalmente na tradição da Igreja, e não há um consenso claro sobre os detalhes. Segundo relatos, Filipe morreu no ano 80 d.C. em Hierápolis, na Ásia Menor, crucificado e apedrejado durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano Domiciano.
Simão, conhecido como Simão, o Zelote, é um dos apóstolos cuja história na Bíblia é marcada por uma identidade única e uma devoção fervorosa aos seus princípios. Pouco se sabe sobre a infância de Simão antes de ser chamado por Jesus. O seu nome Zelote sugere uma possível ligação a um zeloso grupo político-religioso conhecido pelo seu fervoroso compromisso com a independência de Israel. Os detalhes da morte de Simão, o Zelote, são poucos nos escritos. A maioria diz que Simão foi brutalmente torturado, esfolado e cortado ao meio durante a perseguição aos cristãos pelo imperador romano. Trajano Bartolomeu é um dos 12 apóstolos. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Seu primeiro encontro com Jesus é descrito no Evangelho de João, onde Filipe o apresenta a Jesus e ele o cumprimenta como um homem sem falsidade. Após a morte de Jesus, o apóstolo Bartolomeu vai para a Índia pregar o Evangelho. Ele conseguiu converter muitas pessoas ao cristianismo, e isso atraiu a atenção do irado rei pagão Astíages. Por conta da pregação de Bartolomeu e vendo a convenção do povo, ele ordenou sua prisão e execução. As informações históricas sobre a morte de Bartolomeu são limitadas, fornecidas pela tradição cristã, uma série de relatos diferentes, um dos quais afirma que Bartolomeu enfrentou o martírio. No entanto, a tradição cristã ortodoxa tem um estranho relato da morte de Bartolomeu, segundo o qual Bartolomeu foi esfolado vivo antes de ser crucificado em 51 d.C. Primeiro porque se recusou a renunciar à sua fé em Cristo, a sua pele foi exposta publicamente como um aviso a outros cristãos. O apóstolo e evangelista Mateus era conhecido como Levi, o publicano de Cafarnaum, antes de Jesus o chamar. A sua profissão colocou-o numa situação em que a sociedade muitas vezes o desprezava, mas a sua vida mudou radicalmente quando Jesus o chamou para segui-lo. Sua contribuição mais duradoura foi o registro escrito de seu testemunho na forma dos Evangelhos, que se tornou parte integrante do Novo Testamento. Segundo a antiga tradição cristã, Mateus continuou a pregar o Evangelho após a ascensão de Jesus. Relatos indicam que ele pregou em diversas regiões, incluindo Etiópia e Pérsia, atual Irã. No entanto, existem vários relatos de sua morte. A tradição mais comum diz que Mateus foi morto com uma espada durante uma celebração de culto na cidade de Nadab, na Etiópia. Sua vida é um testemunho de fé em Jesus Cristo. O apóstolo e evangelista Mateus deixou um impacto indelével no cristianismo, e seu evangelho ainda é uma importante fonte de sabedoria e orientação. Sua vida é um exemplo de como a graça transformadora de Deus pode mudar o coração de uma pessoa e usá-lo para a glória do reino. A história de Mateus lembra-nos que Deus chama a todos, independentemente da sua origem ou orientação social, para participarem na sua obra redentora no mundo. Tomé, também conhecido como Tomé Dídimo ou Tomé, o Gêmeo, é um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, originalmente um pescador da Galileia. Tomé alcançou uma posição de destaque nos evangelhos devido à sua sinceridade e às vezes hesitação em acreditar em acontecimentos extraordinários. Sua identidade como Dídimo sugere que ele pode ter sido gêmeo, embora a identidade de seu suposto gêmeo não seja especificamente mencionada nos escritos. Após a morte de Jesus, Tomé expressou suas dúvidas sobre a ressurreição e declarou que só acreditaria tocando nas feridas de Jesus. Essa dúvida lhe rendeu o epíteto de Tomé o Incrédulo. O posterior encontro de Tomé com Jesus, onde é convidado a tocar nas feridas, como declarou na sua fé, "Meu Senhor e meu Deus", esta mudança enfatiza não apenas a graça de Jesus, mas também a importância de superar as dúvidas e encontrar uma fé profunda. As informações sobre a vida posterior de Thomas são limitadas. As tradições cristãs sugerem que ele participou do trabalho missionário na Índia, divulgando a mensagem do Evangelho. De acordo com esta história, Tomé foi atingido por uma lança em Chennai, na Índia, após uma missão evangélica bem-sucedida. Judas Iscariotes, nome sinônimo de traição ao longo dos séculos, figura com destaque nos evangelhos como o apóstolo que entregou Jesus às autoridades religiosas. Judas nasceu na cidade de Querió, o que lhe deu o sobrenome Iscariotes. Pouco se sabe sobre sua vida antes de se tornar discípulo de Jesus.
A sua eleição como um dos 12 apóstolos mostra que ele originalmente tinha um chamado e um propósito comum com os outros seguidores de Cristo. O momento trágico que marcou a história de Judas aconteceu na última ceia. Conforme registrado nos evangelhos, Satanás entrou em Judas, o induzindo a vender Jesus por 30 moedas de prata, e então ele o identificou aos líderes religiosos com um beijo. Isso significava quem deveria ser preso. O que motivou a traição de Judas continua a ser uma questão complexa e especulativa. Alguns referem-se a possíveis decepções ou expectativas não realizadas em relação ao reino terreno que esperavam. Outras teorias sugerem motivos financeiros ou influências malignas. Após a traição, a vida de Judas se transformou em uma tragédia. Tendo percebido as consequências de sua ação, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos. Por sentir-se incapaz de lidar com a sua culpa e remorso, Judas acabou se enforcando. A tradição cristã enfatiza frequentemente o destino trágico de Judas como um lembrete da consequência da traição, mas também ilumina a tensão entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. Acredita-se que sua morte por enforcamento tenha ocorrido em um campo conhecido como Campo de Sangue ou Campo de Potter. Esta área foi comprada com as 30 moedas de prata devolvidas por Judas, um terreno baldio destinado ao sepultamento de estrangeiros e criminosos. Os líderes religiosos adquiriram este terreno especificamente para enterrar estrangeiros que morriam na cidade. O nome Campo de Sangue lembra o sangue de Jesus, que, segundo a história, também foi derramado como parte da traição de Judas. Símbolo de traição, também se tornou um ícone de arrependimento e redenção. A morte de Judas Iscariotes é contada no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos segundo Mateus e em Atos dos Apóstolos. Os relatos diferem ligeiramente nos detalhes, mas abordam o mesmo desfecho trágico. De acordo com o Evangelho de Mateus, após trair Jesus, Judas se arrependeu e tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, mas eles recusaram receber o dinheiro, e Judas jogou as moedas no templo, saiu e se enforcou. O relato em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 18 e 19, oferece uma versão ligeiramente diferente, descrevendo o corpo de Judas sendo dilacerado durante uma queda após o arrependimento, e suas entranhas sendo derramadas. Estes relatos, apesar das suas ligeiras diferenças, apontam para o mesmo desfecho trágico e triste. O final é caracterizado por profundo arrependimento e desespero, fazendo da história de Judas um lembrete solene das consequências da traição e da dificuldade do arrependimento sem esperança e perdão. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e clique na playlist que está aparecendo para continuar assistindo nossos vídeos. Abraços, fique com Deus e até o próximo vídeo.